Queridos, eu quero convidá-los para abrirmos mais uma vez a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo de número 2, desta feita. Jonas, capítulo 2, estarei lendo do verso 1 ao verso de número 10. Jonas 2, do 1 ao 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então, Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do abismo, gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, graças nós te rendemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui em mais uma oportunidade da Tua graça, no dia separado pelo Senhor, para que juntos pudéssemos te buscar. Ó Deus, é com alegria que te prestamos o culto que lhe é devido. E nesta hora, Senhor, em que pela Tua infinita graça e misericórdia, podemos abrir a Tua palavra e meditar acerca dela. Rogamos que o mesmo Espírito, o Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos a registrarem toda a Tua vontade, revelada para nós de maneira especial, que Ele também possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra. E como já mencionamos aqui neste culto, para que possamos não ser ouvintes negligentes, mas verdadeiramente praticantes desta palavra. Ajuda-nos, ó Deus, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a graça de Deus, ela se manifesta em nossas vidas, não só quando ela nos impede de cair, mas a graça de Deus também é manifesta nas nossas vidas quando ela nos levanta quando nós caímos. Agora, isso pode surpreender muitas pessoas, porque normalmente pensamos na graça de Deus apenas em termos de proteção. Mas a Escritura nos mostra que Deus, na sua soberania e também na sua sabedoria, Ele pode permitir a queda e até usar essa queda como instrumento
para nos trazer de volta para Ele. E é isso uma manifestação, sim, da graça de Deus. E é exatamente isso que nós estaremos observando hoje. Temos acompanhado aqui a história do profeta Jonas e como Jonas recebeu uma missão da parte do Senhor, contudo resolveu desobedecer à ordem de Deus, o que trouxe para a sua vida terríveis consequências, e não apenas para ele, como também para várias pessoas que estavam próximas a ele. Jonas caiu e caiu profundamente. Sua desobediência o levou ao fundo do poço, ou melhor, ao fundo do mar, dentro do ventre de um grande peixe. Mas é ali, nesse lugar tão improvável, que Deus, na sua graça, começa a restaurá-lo. Veja, há 2 domingos tivemos a oportunidade de iniciarmos o estudo neste livro maravilhoso que é o livro de Jonas. Vimos como Deus deu uma missão bem específica, clara, a Jonas de que ele deveria pregar o evangelho ali na grande cidade de Nínive, a capital da Síria. Um povo que era conhecido, um povo que era temido por causa da sua crueldade e que já havia, sim, causado males à nação de Israel. No entanto, queridos, mesmo diante da ordem do Senhor, Jonas resolve desobedecer, resolve dar as costas à missão que tinha recebido da parte de Deus e foge em direção a uma cidade chamada Tarsis. Entretanto, como nós vimos, Deus passa então a persegui-lo, enviando uma terrível tempestade. Uma tempestade tão terrível que até os marinheiros, que eram acostumados com o mar, que eram acostumados a enfrentar tempestades, ficaram tomados de grande pavor. E não demorou muito para que todos percebessem que a causa daquela tempestade era Jonas. E o profeta então reconhece no meio de todos aqueles tripulantes e marinheiros que ali estavam a sua culpa. Ele reconhece que ele estava ali fugindo do Senhor e que para que eles pudessem salvar as suas vidas, eles deveriam lançá-lo no mar. Então, os marinheiros, depois de muito relutarem, resolvem lançar Jonas ao mar. E ao fazerem isso, na mesma hora, o texto diz que os ventos se acalmaram e a tempestade se desfez. E a vida daqueles marinheiros foram salvas. Entretanto, a situação de Jonas ficou, sem dúvida, muito mais complicada. Ao cair ali no mar, a Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas. E hoje nós veremos a oração feita por Jonas ali no ventre do peixe. Ali, Jonas, naquela situação extrema, que ele mesmo vai descrever aqui como sendo uma situação de morte, em meio àquele desespero, Jonas então clama ao Senhor. Deus então ouve a oração do profeta e o resgata. E a partir dessa passagem, nós vamos hoje meditar sobre o seguinte tema: a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. E nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro deles, a angústia deve nos levar a clamar ao Senhor. A angústia deve nos levar a buscarmos a Deus, a orarmos a Deus, a clamarmos ao Senhor. Veja, recentemente nós tivemos a oportunidade de estudarmos a respeito da experiência do filho pródigo. E nós vimos que enquanto o filho pródigo tinha dinheiro, enquanto ele tinha condições, ele tinha ali amigos, ele tinha prazeres, e naquela situação ele não pensava no pai. Mas quando veio a fome,
quando veio a necessidade, quando ele chegou, por assim dizer, ao fundo do poço, desejando comer a comida que os porcos comiam e ninguém lhes dava nada, foi então que ali, naquela angústia, ele decidiu voltar para a casa do Pai. A necessidade, a dor, levaram ele a retornar para o Pai. Assim também, meus queridos, acontece conosco. Muitas vezes é a angústia que nos leva a clamar ao Senhor, que nos leva a nos voltarmos para Deus. Observe o exemplo de Jonas. Veja comigo do verso 1 ao 5. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as vagas e as algas se enrolaram na minha cabeça. Veja, Jonas é lançado ao mar. Um comentarista chamado Rick Phillips, no seu comentário, ele chama a atenção para o fato de que ser lançado ao mar simboliza que ele foi lançado à morte. E chama a nossa atenção porque, de fato, meus queridos, quando você lê o Antigo Testamento, você vai justamente perceber que o mar está associado à morte. Algo interessante, meus queridos, é que Jonas, naquela situação, ele não tinha, humanamente falando, nenhuma possibilidade de ser salvo. Ele estava fadado à morte. E Rick Phillips, falando sobre o mar representar a morte no Antigo Testamento, ele diz assim: quando pensamos no dilúvio de Noé, em Moisés e no Mar Vermelho, e em Josué atravessando o Rio Jordão, percebemos que o mar simboliza o poder da morte de engolir e de destruir. Aquele que é lançado no mar é lançado na morte. Então, Jonas foi lançado ao mar, lançado à morte. E lá estava Jonas, talvez nadando, talvez boiando, talvez afundando. Nós não sabemos, a palavra de Deus não fala acerca disso. Mas o fato é que Deus envia um grande peixe para engolir Jonas. E de repente ele se vê naquela situação terrível dentro do ventre daquele grande peixe. E ali ele então decide orar ao Senhor. E nessa oração você vai perceber que Jonas, ele faz uma descrição da situação em que ele se encontrava. Ele faz uma descrição impressionante de como foi essa experiência para ele. E ele vai dizer aqui no verso 2, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz. Veja que ele começa dizendo, na minha angústia. Ou seja, foi justamente ali naquela situação tão angustiante, de agonia profunda, de um sofrimento terrível que ele experimentou, que ele clamou ao Senhor. E ele também usa uma expressão aqui, que é a expressão abismo, que no original é Sheol, é uma expressão que aponta justamente no hebraico para o mundo dos mortos. E veja, a ideia aqui é de que Jonas ele já se sentia morto. A situação era tão terrível que ele mesmo diz ali no ventre do peixe que ele se sentia já entre os mortos, no abismo. E certamente, queridos,
de todos os lugares das Escrituras onde um servo de Deus orou, certamente esse foi o mais estranho e o mais terrível. E no verso 3, ele diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Mas veja, Jonas está dizendo que Deus o lançou no profundo, no coração dos mares, mas não foram os marinheiros que lançaram Jonas no mar? Veja, na verdade, aqueles homens tinham sido instrumentos nas mãos de Deus para, de fato, trabalhar na vida de Jonas. Jonas sabia disso. Jonas sabia que por trás daquela atitude daqueles marinheiros estava a vontade soberana de Deus na sua providência, para levá-lo até aquela situação extrema, para tratar com ele de forma extrema mesmo. E ele então continua descrevendo quão terrível foi aquela situação para ele, dizendo assim: todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ou seja, uma onda atrás da outra, passando sobre ele. Ele é tomado justamente por essa sensação de que, quando menos espera, ele sofre uma pancada e vem outra pancada em cima. Mal ele se recuperava e logo vinha outra onda e passava por cima dele. Verso 4 ele diz: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Uma coisa interessante que nós observamos aqui. Jonas passa o capítulo 1 inteiro fugindo da presença de Deus. Sem dúvida, queridos, é impressionante como muitas vezes as adversidades, os sofrimentos, eles agem como instrumentos das mãos do Senhor. Deus os utiliza como instrumento em suas mãos para nos voltarmos para Deus. No verso 5, ele ainda descreve quão terrível era a sua situação. Ele diz assim: as águas me cercaram até a alma, ou seja, ele estava completamente cercado de água. Ainda que o peixe o vomitasse ali no meio do mar, não tinha como ele escapar. Só havia água para todo lado. O abismo me rodeou. Como eu disse, ele se sentia ali no mundo dos mortos. E as águas se enrolaram na minha cabeça, ou seja, ali dentro do peixe, Jonas certamente não estava exalando um cheiro muito agradável. E as águas estavam enrolando na cabeça dele de tal modo, meus queridos, que ele se sente mal, ele se sente angustiado. Certamente não foi uma experiência boa para Jonas e nem para o peixe. Mas Jonas está aqui nessa situação desesperadora. Calvino, comentando esse texto, diz que Jonas deve ter pensado que, ao invés de matá-lo de uma vez, Deus queria que ele experimentasse inúmeras mortes. E Jonas não tinha como escapar. Ele não tinha como escapar da morte ali. A morte era apenas uma questão de tempo para Jonas. Portanto, irmãos, ao olharmos para toda essa cena, nós observamos Jonas cercado por águas, envolvido pelo abismo, lançado aquilo que de fato simbolizava a própria morte, sem qualquer possibilidade de se salvar. Nós aprendemos uma verdade aqui essencial, é que Deus muitas vezes nos leva à angústia para nos conduzir de volta à presença dEle. Foi exatamente ali, no fundo do mar, no ventre do peixe, no lugar mais improvável e ao mesmo tempo mais desesperador,
que Jonas finalmente resolve clamar ao Senhor. E assim também muitas vezes acontece conosco. Deus muitas vezes permite que sejamos levados a situações limites, situações extremas, onde nossas forças falham, nossos recursos se esgotam, nossas ilusões de que estamos no controle são quebradas, para que então façamos aquilo que deveríamos ter feito desde o início, termos buscado ao Senhor. Veja, queridos, se você hoje se encontra longe de Deus, envolvido em adversidades, angustiado, não endureça o seu coração. Não continue nessa tentativa fadada ao fracasso de fugir de Deus. Não confie em si mesmo, mas entenda que Deus muitas vezes nos leva a essa situação extrema, justamente porque Ele está nos levando a clamarmos a Ele, a buscarmos verdadeiramente a Ele. Então, não desperdice a oportunidade. Se Deus está permitindo que você sofra, aproveite para clamar a Ele. A angústia deve nos levar a clamar ao Senhor. Mas em segundo lugar, Deus ouviu a oração de Jonas. Deus ouve a oração daqueles que se arrependem. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta manhã. Deus ouve a oração daqueles que se arrependem. No capítulo 1, os marinheiros clamaram a Deus na hora da tempestade e Deus ouviu o clamor dos marinheiros e os salvou. Aqui no capítulo 2, Jonas clama a Deus e Deus o salva no fundo do mar. No capítulo 3, os ninivitas clamam a Deus e Deus também os perdoa. Por quê, meus queridos? Porque Deus ouve a oração penitente. Ele escuta o coração contrito. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Jonas está caminhando para a morte e ele então ora ao Senhor. E veja o que é dito aqui no verso 6. Desci aos fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Jonas descreve aqui a imagem forte de uma prisão. Quando ele diz ferrolhos se correram sobre mim, indica justamente portas trancadas, como se ele tivesse preso no mundo dos mortos, sem a menor possibilidade de escapar. E a linguagem aqui é justamente de alguém que está completamente perdido, de alguém que não vê mais solução nenhuma para a sua situação. Alguém cujo destino está selado. E o destino dele era a morte. Agora, observe aqui um ponto importante. Depois de fazer essa descrição tão forte acerca da sua situação e de como ela era desesperadora, você vai perceber uma virada aqui nessa descrição, nesta oração de Jonas. Veja, a partir aqui do verso 6, na continuação, diz assim: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Veja essa expressão, contudo. Essa é a adversativa da esperança. Muitas vezes a gente vai ver a descrição da situação do ser humano tão terrível, e aí você vê essa adversativa, contudo, ou então, mais Deus. E de fato, meus queridos, isso mostra uma virada aqui nessa situação, uma transformação naquela situação, uma intervenção de Deus que vai tirá-lo da morte certa para a vida. Aos olhos de Jonas, a
a sua situação já era irreversível. No entanto, ele reconhece que foi o próprio Deus que interveio ali. E observe que ele não diz que ele escapou. Ele não vai dizer aqui que ele conseguiu se livrar do peixe, mas ele diz: o Senhor me fez subir. A salvação não partiu de Jonas, mas ela veio inteiramente do Senhor. E observe ainda no verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ou seja, quando ele sentia a sua alma desfalecendo, ele já sentia que estava morrendo. Mas naquele momento ele se lembrou de Deus como seu Salvador. E ele sabia que em Deus havia esperança para ele. Então ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor. E ele sabe que essa oração tinha sido ouvida por Deus. E aqui, queridos, Jonas é forçado a orar. Jonas é forçado a orar. Até aqui, até esse momento do livro de Jonas, não tínhamos visto Jonas orando. Você percebe isso? Quando Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive, você não vê Jonas orando e ponderando sobre o que seria a coisa certa a fazer. Durante a sua fuga, Jonas não orou por orientação divina. Ele não orou quando o capitão do navio pediu que ele orasse. Veja, não é coincidência. Uma das coisas que levaram Jonas àquela situação tão terrível foi justamente a falta de oração. A falta do uso desse meio de graça tão precioso, que é a oração. Então veja, Jonas foi forçado a orar. Infelizmente, queridos, às vezes nós precisamos ser colocados em situações difíceis, situações dolorosas, situações às vezes de tristeza profunda e sofrimento profundo, para podermos orar. Infelizmente, essa é uma realidade. Mas graças a Deus, porque Deus faz isso. Graças a Deus, porque isso é bondade do Senhor. Quando Ele muitas vezes permite situações que nos forçam a orar. E veja, um orador forçado é melhor do que alguém que nunca ora. Um orador forçado é melhor do que alguém que nunca ora. Não importa quão longe você tenha chegado, não importa que vida você tenha vivido nessa terra distante, não é? Usando aqui a linguagem lá da parábola, não importa. Saiba que aonde você se encontra, você pode clamar e Deus vai ouvir a sua oração. O bom seria que você não tivesse chegado a este ponto, mas se você chegou, clame, ore, busque. E Deus há de ouvir a oração de um coração verdadeiramente contrito, verdadeiramente quebrantado. E veja, uma coisa que é interessante também aqui observarmos, um detalhe importante que nós não podemos deixar de enfatizar, é que, eu não sei se você percebeu, mas na oração de Jonas há diversas referências aos salmos. Na verdade, a própria oração de Jonas foi escrita como um salmo. Foi escrita como um salmo. Alguns, inclusive, chamam o capítulo 2 de o Salmo de Jonas. Mas é notório
que é uma oração bem fundamentada nas Sagradas Escrituras, especialmente nos Salmos. Jonas, durante sua vida, certamente ele estudou a lei de Deus, ele estudou os Salmos, ele cantava os Salmos. A escritura que ele tinha disponível. E nesse momento tão difícil, a sua vida ali, de tamanha angústia, as verdades que ele conhecia, que ele já tinha aprendido, que ele tinha ouvido, elas vêm à sua mente. Spurgeon, certa feita, disse a respeito de John Bunyan que aonde você cortasse ele sangraria a Escritura. E é certamente isso que está acontecendo aqui com Jonas. Aqui no Salmo de Jonas, você vai ver uma compilação de vários salmos. Ele cita de forma direta e indireta, por exemplo, o Salmo 18, o Salmo 130, o Salmo 102, o Salmo 88, o Salmo 47, verso 2, o Salmo 69, verso 1. Veja, quando o coração de Jonas é espremido ali no ventre do grande peixe, o que escorre dele são as Escrituras. Veja, queridos, Jonas não tinha acesso ali a um rolo das Sagradas Escrituras. Ele não tinha um mestre para orientá-lo. Tudo o que ele tinha, tudo o que ele possuía naquele momento, era aquilo que ele tinha ouvido e aprendido e guardado no seu coração. Isso nos ensina, queridos, que nas horas mais difíceis desta vida, o Espírito Santo, ele nos lembra justamente daquele conteúdo da palavra de Deus que nós vamos ouvindo, que nós vamos lendo, que nós vamos aprendendo no decorrer da nossa vida. Mas veja, o Espírito vai lembrar você daquilo que você leu, não daquilo que você não leu. É por isso que você precisa ler as Escrituras, cantar as Escrituras, guardar as Escrituras no seu coração, tê-las sempre disponíveis, porque vai surgir, sim, momentos em que você vai precisar lembrar delas, tê-las na mente, tê-las no coração, para responder diante das lutas, das tentações, das dificuldades, dos sofrimentos. Portanto, irmãos, ao considerarmos toda essa trajetória de Jonas, descendo às profundezas, sentindo-se tragado pela morte, com a alma desfalecendo, sendo então finalmente levado a orar, levado a clamar com base nas Sagradas Escrituras, nós somos conduzidos a esta verdade que Deus ouve e atende o nosso clamor. O mesmo Deus que permitiu que Jonas chegasse àquela situação tão extrema, no momento exato, ouve a oração de Jonas e tira-o dessa sepultura. Como ele mesmo diz, tu me fizestes subir. Veja, essa virada, ela não ocorreu por méritos de Jonas, não foi pela força dele, não foi pela capacidade dele de se libertar e de se livrar, não. Foi graça. Foi Deus quem agiu, quem interveio, que levou Jonas àquela situação, que o conduziu à oração, que quebrantou o coração dele e que decidiu que só ia livrá-lo em resposta à sua oração. E assim, Deus ouve a nossa oração, meus queridos. Muitos de nós já fomos alcançados, sim, pela graça de Deus, mas pode acontecer de, em alguns momentos, nós nos afastarmos por causa do pecado, nós endurecermos o nosso próprio coração, nós negligenciarmos aos meios de graça, inclusive a oração. E como consequência disso, nós experimentaremos
esse tratamento disciplinar de Deus, que nos causa angústia, que nos causa sofrimento, tristeza. Mas veja, a história de Jonas é um encorajamento para mim e para você, para mostrar que não há condição tão terrível que o Senhor não possa nos libertar, que o Senhor não possa nos arrancar, que o Senhor não possa nos restaurar. Há sim esperança. Quando o crente quebrantado, ele realmente reconhece o seu pecado, reconhece a sua indisciplina, a sua desobediência e clama ao Senhor, ele não vai encontrar um Deus indiferente. Ele não vai encontrar um Deus alheio à sua situação, mas um Deus que ouve, que se compadece, que restaura. Assim como ele fez Jonas subir da sepultura, ele também levanta o crente caído, ele perdoa, ele restaura, ele renova a nossa comunhão com ele. E em terceiro lugar, diante da salvação recebida, gratos, reconhecemos que ela é uma obra do Senhor. Veja, diante dessa salvação tão maravilhosa que ele recebeu, Jonas tem algumas atitudes. Primeiro, ele reconhece que o homem que se entrega à idolatria abandona o único Deus que pode salvá-lo. Veja o verso 8. Os que se integram à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ou seja, Jonas está ensinando aqui. A idolatria leva o homem a confiar em algo ou em alguém que verdadeiramente não pode salvá-lo. Não pode salvá-lo. Não há espaço em nosso coração para servirmos a dois senhores. Aqueles que adoram aos ídolos precisam saber que os ídolos, eles não vão lhes dar aquilo que eles prometem. Eles não vão dar a alegria que eles prometem. Eles não vão trazer a liberdade que eles prometem. Eles não vão salvar como só o Senhor é que pode nos salvar. E o ídolo, meus queridos, nós sabemos, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, que pode ser coisas legítimas ou pecaminosas, mas qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, que traga, que seja o objetivo da nossa vida, a maior alegria da nossa vida, aquilo que nos traz segurança, alegria, e que ocupa o lugar de Deus, se torna um ídolo. E esse ídolo, ele não pode dar aquilo que ele oferece. O dinheiro não pode, os prazeres não podem, porque não há salvação nos ídolos. Em segundo lugar, Jonas expressa a gratidão pela salvação. Veja o verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Jonas aqui demonstra a gratidão a Deus por tão grande salvação. O profeta também acreditava que ele ainda voltaria a Jerusalém e ali no templo ele ofereceria sacrifícios ao Senhor Deus. Veja que aqui nesse ponto da sua oração, a esperança já volta ao coração daquele homem. E agora ele age como os marinheiros, que também fazem votos, que desejam, que fizeram sacrifícios, e Jonas também deseja fazer sacrifícios, fazer votos. E em terceiro lugar, ele reconhece que a salvação, ela é uma obra divina. Veja ainda no verso 9, ao Senhor pertence a salvação. Veja, a história de Jonas ilustra de uma forma maravilhosa como a salvação é uma obra do Senhor. Pois quando Jonas foi lançado ali ao mar, ele não poderia fazer nada para se salvar. Mas Deus decidiu que Jonas seria salvo. Por isso, então, que Deus enviou o grande peixe para o engolir.
E Jonas aqui reconhece que a salvação ela é uma obra soberana de Deus. Podemos aprender com essa experiência de Jonas que a salvação pertence inteiramente ao nosso Deus, no seu início, no seu poder, na sua conclusão. Não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Não somos salvos pelas nossas próprias forças, mas pelo poder de Deus que nos vivifica, que nos conduz ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo. Não somos salvos pelos nossos próprios esforços. Não chegaremos à conclusão da nossa salvação por nós mesmos. Veja, é pela graça de Deus que nós somos sustentados até ao fim. Assim como Jonas não pôde salvar a si mesmo, nós também somos completamente dependentes da intervenção divina. Somos totalmente dependentes do poder de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus para que essa salvação seja plenamente consumada. De modo, queridos, que nós dependemos dele do início ao fim. E aí nós podemos ter esta certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, porque a salvação é dele. E é justamente, queridos, porque a salvação é uma obra do Senhor e não depende do ser humano, não depende dos nossos méritos, dos nossos esforços, que nós também não podemos nos orgulhar desta salvação. É justamente porque a salvação é a obra do Senhor e não depende dos nossos méritos, que o Senhor também ele vai salvar quem Ele quiser salvar. Às vezes nós pensamos que Deus só pode salvar determinados tipos de pessoas, mas como nós vimos, a salvação pertence ao Senhor. Ele salva quem Ele quer. E talvez este seja o tema do livro de Jonas. A salvação pertence ao Senhor. Quem salva é Deus, e é por isso que, como eu disse, Ele salva quem Ele quiser. E isso vai ficar claro aqui, inclusive no fato de que Ele vai salvar os ninivitas. Ainda que Jonas fique revoltado com isso, chateado, indignado, mas a salvação pertence ao Senhor. Às vezes as pessoas se sentem ofendidas com isso. Quando Deus resolve salvar alguém que de repente passou a vida toda no pecado, praticando males, zombando de Deus, perseguindo a igreja, e quando chega no final da vida, Deus resolve salvar. E as pessoas olham para essa pessoa e dizem assim, não, mas ele passou a vida toda aprontando, e aí agora depois que está à beira da morte, diz que é salvo. Deus salva quem Ele quiser salvar. Porque a salvação pertence ao Senhor. Por outro lado, isso também é um motivo de alegria, não é, para nós, porque nós sabemos que não depende de nós, não depende dos méritos humanos, e como Deus salva quem Ele quer, eu posso orar, clamar a Ele, pedindo que Ele salve aquelas pessoas que eu tanto amo e que estão distantes dEle. Aquelas pessoas que muitas vezes eu olho para elas, eu não vejo, parece que eu não consigo enxergar nenhum movimento no coração delas para o arrependimento, para a fé em Jesus Cristo. Parece que quando eu olho, parece que elas estão mais e mais afundadas no pecado. E a minha tendência é o desânimo. Mas esse texto, ele nos traz esta esperança. A salvação pertence ao Senhor. Não importa quem seja, não importa quão fundo o homem tenha caído,
tenha se metido em diversas dificuldades, mas Deus pode resgatá-lo. Ao Senhor pertence a salvação. Nós não podemos desanimar. Dos nossos amigos, daqueles filhos que estão distantes, dos nossos pais que talvez não sirvam ao Senhor, devemos continuar clamando. No verso 10, nos conta então o desfecho da história. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então Deus, na sua soberania, livra Jonas de uma forma extraordinária. Aquela sombria provação do profeta acabou. Mas pela providência de Deus, a experiência de Jonas dentro daquele grande peixe representa algo muito maior. Como nós já mencionamos aqui, é um relato que ilustra muito bem como Deus realiza a salvação no pecador. Porém, como nós sabemos, também aponta principalmente para algo maior que o próprio Senhor Jesus fez referência. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Senhor Jesus também passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, sob o poder da morte, para nos livrar dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, da nossa iniquidade, para que eu e você não experimentemos uma angústia ainda maior que a de Jonas, que é a angústia daqueles que estarão no inferno, na condenação eterna. Veja, a angústia de sermos separados para sempre do Senhor, nosso Deus, lançados por toda a eternidade dessa presença graciosa, misericordiosa e amorosa de Deus. Ele assumiu o nosso lugar, Ele experimentou essa angústia do inferno e da condenação eterna em nosso lugar. O Senhor passou por todo aquele sofrimento na cruz, para que todos aqueles que hoje sofrem, estão em angústia, possam clamar a Ele, possam ser por Ele salvos e possam desfrutar desta salvação maravilhosa que Ele tem, que pertence a Ele e que Ele tem prazer em nos conceder. Queridos, trazendo algumas aplicações finais. Veja, se você não é convertido, saiba que seu maior problema hoje é o Senhor Deus. Talvez você esteja fugindo de Deus, mas eu quero dizer que você deve fugir de Deus para Deus. Mas Deus é o seu grande problema, porque você não pode escapar dele. Ele te criou, Ele te fez, e um dia você terá que enfrentar o tribunal dele. E como você está em rebeldia, em inimizade, ofendendo e afrontando a Ele com os seus pecados, saiba que Ele vai te julgar. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, volte-se para Deus, se arrependa dos seus pecados, clame a Ele. Não continue fugindo de Deus, mas fuja para Deus. Bem-aventurados os que nele se refugiam, é o que diz o Salmo 2. Segundo, se você é um crente que está afastado, saiba que o Senhor vai fazer aquilo que for necessário para trazer você de volta. Meus queridos, a história de Jonas nos mostra que Deus ele não abandona os seus, mas muitas vezes Ele permite que os seus eleitos andem nesses caminhos afastados do Senhor. E talvez você esteja assim, afastado, endurecido, vivendo no pecado, negligenciando a comunhão com Deus. Entenda uma coisa, o Senhor, Ele ama os seus eleitos e Ele vai em busca deles. E muitas vezes a maneira como Deus age é uma maneira extremamente dolorosa, como Ele aperta os nossos parafusos.
Ele toca muitas vezes em coisas que a gente tanto preza. Então, quando nós vivemos na desobediência, a nossa situação é sempre vai piorando a cada vez. O processo vai cada vez mais se afundando. Lembra de Jonas, que ele vai cada vez mais se afundando, até chegar àquela situação tão difícil ali no ventre do peixe. Então, não espere chegar a uma situação extrema, de angústia profunda. Quanto mais você resiste, mais doloroso ficará. Ouça o chamado de Deus, clame a Ele, busque a Ele. Mas em terceiro lugar, esse caminho de volta, ele vai passar justamente pela oração, pelo clamor. Veja que Jonas orou no meio daquela situação tão terrível. Não precisamos esperar chegar a uma situação tão extrema para buscarmos ao Senhor. Mas se você chegou a uma situação tão difícil assim, se você está numa situação tão triste, dolorosa e desesperadora, saiba que você deve clamar ao Senhor. Você deve orar ao Senhor. Não pense assim, porque às vezes as pessoas pensam, não, eu vou consertar a minha vida, certo? E aí depois eu vou buscar a Deus. Não. O exemplo de Jonas nos mostra o contrário. Não é? Primeiro você deve confiar, primeiro você deve buscar, primeiro você deve entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele, e o mais ele vai fazer. Então, se Jonas tivesse esperado sair daquela situação para então buscar ao Senhor, isso não teria acontecido. Não importa o quão longe você esteja, não importa o que você tem feito, o quão distante você esteja, você pode hoje clamar e Cristo ouvirá o seu clamor. E Ele vai, de fato, resgatar você deste lamaçal do pecado em que você se encontra. Mas veja, se você é um crente em Cristo Jesus e você está passando por momentos difíceis, não é? Momentos que nós como crentes muitas vezes passamos nesta vida, momentos de angústia, de sofrimento, que não necessariamente podem estar relacionados com o pecado ou algum pecado específico. Não sei qual é a situação que você se encontra de dificuldade, que você esteja atravessando, mas veja, o Deus de Jonas é o seu Deus. Ele ouve a oração do contrito, ele ouve a oração daquele que de fato se derrama na presença do Senhor e ele vem em nosso socorro. E ele vem para nos salvar. E às vezes, Deus nos salva da morte. Às vezes, Deus nos salva através da morte. Mas Ele sempre está com os seus. E Ele ouve a oração dos seus. E Ele faz o melhor para a sua glória e para o nosso bem. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.